Suíça, o montanhoso país europeu que possui uma das melhores qualidades de vida da Europa, com uma impressionante renda per capita de 93 mil dólares, a quinta maior do mundo. No entanto, em 1992, os suíços se recusaram a aderir ao maior bloco econômico do planeta, a União Europeia, a qual conta com 27 países membros que garantem uma livre circulação de bens, trabalhadores, capital e serviços dentro de suas fronteiras, além de adotar uma moeda única, o euro. E curiosamente, apesar de não ser membro do bloco, a Suíça é vista pela alta cúpula da União como um país que tem mais privilégios do que muitos países membros. Para se ter uma ideia, um cidadão suíço é cerca de 2.900 euros mais rico por ano, graças ao mercado comum europeu, sendo o mais beneficiado da Europa. E nesse vídeo, vamos entender por que a Suíça se recusa a aderir à União Europeia e como as características da sua sociedade influenciam nessa decisão. Para entender a relação da Suíça com o bloco, precisamos voltar para o início dos anos 90, quando houve a fundação da União Europeia com o Tratado de Maastricht, que aprofundou a integração do continente. Na época, a União estava se preparando para uma grande expansão, tanto para países da Europa Ocidental que até então eram céticos, como a Áustria e a Suécia, quanto para países do leste europeu com a queda do comunismo. Contudo, enquanto outros países entraram posteriormente no bloco, naquele mesmo ano, houve um referendo onde os suíços rejeitaram, por uma margem mínima de 50,3%, a adesão ao Espaço Econômico Europeu, que na época era considerado um precursor da adesão à Comunidade Europeia. Desde então, a Suíça tem explorado uma série de acordos bilaterais com a União, negociando 120 acordos bilaterais com o bloco ao longo dos anos. E esses acordos incluem acesso ao mercado único europeu, pesquisa científica, cooperação policial e permite a livre e irrestrita circulação de pessoas entre os Estados-membros, através do espaço de Schengen. Além disso, a Suíça também faz parte de outro bloco de não-membros da União, a Associação Europeia de Comércio Livre, que garante ao país e aos 3 outros membros, sendo eles a Noruega, Islândia e Liechtenstein, acesso a algumas vantagens comerciais e econômicas dentro da associação e da Europa. Todavia, diferentemente da Suíça, esses países concordaram em fazer parte do Espaço Econômico Europeu para ter acesso ao mercado único europeu, com acordos regulados pelos órgãos e tribunais europeus. Embora esses acordos bilaterais com a União tenham sido mutuamente benéficos, ao longo do tempo, ficou claro para a Europa que esses pacotes de acordos individuais não eram o método mais eficiente para gerenciar um relacionamento tão complexo. E com isso, os dois lados iniciaram negociações em 2014 para a criação de um acordo quadro institucional, visando incorporar a Suíça sob legislação do bloco. Porém, em 2021, a Suíça encerrou as negociações devido a questões como proteção salarial, auxílios estatais e acesso dos cidadãos europeus aos benefícios da Previdência Social suíça. Sendo assim, para a União Europeia, a Suíça é um país problemático, pois sempre se posiciona favorável à cooperação econômica, mas contra a adesão e maior integração política. E essa posição rendeu uma reputação de um país que persegue apenas seus interesses, sem considerar os demais, tanto que quando o Reino Unido decidiu sair do bloco, foi rejeitada a possibilidade de acordos nos moldes suíços. Com isso, surge a pergunta do porquê a Suíça prefere não aderir à União Europeia. Um dos primeiros motivos é que desde que a Suíça oficializou sua neutralidade em relação à comunidade internacional em 1815, essa característica tem sido um pilar para os suíços, tanto que o país não faz parte da OTAN e só decidiu entrar na ONU em 2002, 57 anos após a criação da organização. E como a Suíça não é membro da Comunidade Europeia, ela é percebida como mais neutra do que países declaradamente neutros, mas que fazem parte do bloco, como a Áustria, Irlanda e a Suécia. A marca de neutralidade é utilizada pela Suíça para promover seus bons ofícios, ou seja, agindo como mediador para conflitos e servindo de sede para grandes organizações mundiais, como a OMS, Fórum Econômico Mundial, Organização Mundial do Comércio, FIFA e o Comitê Olímpico Internacional. Apesar disso, a sua reputação de país neutro já foi questionada algumas vezes ao longo da história,
especialmente na Segunda Guerra Mundial, quando a nação serviu de base para o ouro saqueado nazista, quando manteve relações com o regime do apartheid na África do Sul e recentemente quando acompanhou boa parte do Ocidente aplicando sanções à Rússia e congelando ativos de oligarcas russos, empresas e bancos. Mas ainda assim, a neutralidade continua sendo uma marca registrada da política externa dos suíços. A soberania é outro ponto frequentemente mencionado quando são apresentados argumentos contra a entrada na União Europeia. Pois além de todas as questões óbvias, como discordâncias em relação à migração e o problema da falta de autonomia ao adotar o euro como sua moeda, o bloco segue uma regulamentação sobre certas áreas políticas. Então, áreas como comércio, justiça, defesa, saúde e pesca, por exemplo, têm influência da alta cúpula do bloco. Com isso, a tendência era que a Suíça iria se prejudicar, principalmente em relação a um de seus principais setores, o bancário, que é muito mais desregulado se comparado com a norma europeia. E essa ameaça à soberania impede que outros países como a Islândia e a Noruega entrem na União Europeia, pois são países dependentes de recursos naturais, como a pesca na Islândia e o petróleo da Noruega. E na questão suíça, é importante ressaltar que o país possui uma das agriculturas mais subsidiadas pelo governo em todo o mundo, o que tornaria difícil estipular uma compatibilidade com o sistema europeu. Além disso, devido aos salários na Suíça serem mais altos do que a média do bloco e o país possuir uma das melhores qualidades de vida do mundo, há uma preocupação com a crescente imigração. Pois enquanto a Suíça teoricamente oferece uma liberdade de movimento aos cidadãos da União Europeia, como parte dos acordos de livre comércio, há uma certa burocracia para conseguir residência, sendo necessária uma autorização. Atualmente, cerca de 1,4 milhão de pessoas de países membros da União Europeia vivem na Suíça, mas há um receio que esse número aumente com uma possível adesão. No caso suíço, há uma proximidade geográfica com grandes potências europeias, além de ter como idiomas oficiais o alemão, francês e o italiano, o que faz com que vizinhos estejam mais propensos a emigrar para a Suíça do que para países nórdicos devido à facilidade linguística. Com isso, o atual presidente da Federação Suíça, Ignazio Cassis, citou que a Suíça não pode aceitar as exigências da União Europeia por direitos iguais para os trabalhadores do bloco, pois isso significaria uma mudança de princípio indesejada na política migratória da Suíça. O governo também teme que isso possa causar custos mais altos de previdência social e colocar em risco a harmonia social da sociedade suíça. O sistema político suíço também é um dos fatores importantes para essa posição, pois o país adota o sistema de democracia direta, ou seja, o eleitorado suíço pode votar várias vezes por ano através de referendos sobre diversas questões, tanto para questionar leis votadas pelo Parlamento Federal, como também introduzir emendas à Constituição Federal. A democracia direta é algo extremamente sagrado para os suíços, e muitos temem que a adesão à União Europeia possa reduzir sua influência política. Estima-se que cerca de 12% dos votos populares na Suíça não poderiam sequer ocorrer caso o país fosse um membro do bloco subordinado à legislação europeia. Além disso, essa mesma democracia direta, que afastou a nação da Comunidade Europeia nos anos 90, faz a situação atual ser ainda pior, pois menos de 20% da população suíça apoia a adesão à União Europeia. Dessa forma, a maioria do eleitorado suíço e dos cantões teriam que concordar com a adesão à União Europeia, algo que seria muito difícil na atual conjuntura. Outro ponto que vale mencionar é que a Suíça não possui as mesmas motivações que fazem boa parte dos países aderirem à União Europeia. A França e a Alemanha, por exemplo, são grandes players globais dentro da geopolítica mundial, e com isso, aumentam sua influência dentro do bloco. Em alguns casos, há uma preocupação com a segurança, algo garantido na cláusula do artigo 42, que exige que outros países da União Europeia apoiem e ajudem um Estado-membro sob ataque armado. Já em outros casos, há um desejo de maior estabilidade política e desenvolvimento econômico, onde, segundo estimativas, um cidadão médio europeu é cerca de 950 euros mais rico por ano devido ao mercado único europeu. Entretanto, esses fatores não estimulam tanto a entrada da Suíça, pois é um dos países mais estáveis politicamente e mais prósperos do mundo,
além de não ter ambições em se tornar um protagonista no cenário internacional. Além do mais, por possuir uma grande disparidade de riqueza em relação a outros países do bloco, a Suíça seria um contribuinte líquido para a União, ou seja, um dos países que paga mais para o bloco do que recebe de volta, algo que provavelmente o país não estaria disposto, tendo em vista que a Suíça tem se saído bem com sua estratégia até o momento, pois desde 1992, o PIB suíço saltou de 280 bilhões de dólares para mais de 812 bilhões de dólares em 2021, um desempenho muito superior à Suécia e à Áustria, que eram países inicialmente céticos, mas que posteriormente aderiram ao bloco. E hoje, a economia suíça é muito integrada à União Europeia, pois os acordos bilaterais permitiram essa relação estreita com a União. Para se ter uma ideia, 67% das importações da Suíça são originárias do bloco, além da União Europeia ser o destino de mais de 50% das exportações da Suíça, um país notório por ter uma indústria totalmente orientada para exportação. Logo, não é surpreendente que a maioria da população, assim como políticos e empresários, quer manter o status quo. Portanto, existem diversos motivos para os suíços não quererem aderir à União Europeia, e dessa forma, o país está tentando ganhar tempo para permanecer nessa situação. No entanto, as lideranças do bloco entendem que na atual conjuntura, os suíços possuem mais vantagens do que muitos países membros, e com isso, a paciência da Europa está se esgotando, principalmente após a saída abrupta dos suíços em 2021 das negociações para um acordo quadro com a União, não restando dúvida que esse tema vai continuar em evidência nos próximos anos. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.